Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para a gente continuar a nossa aula sobre Política Nacional de Meio Ambiente. Bora lá? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professora Carolina Arantes. Para você que ainda não conhece o canal, se inscreva, dê like aí nos vídeos, aproveite o conteúdo que é produzido aqui. Esse é um canal dedicado à área ambiental, com conteúdos para você que está estudando, que está na faculdade, que está na escola, que está prestando concurso ou que tem só curiosidade aí sobre esse assunto, tá? Eu sou a professora Carolina Arantes e vou então hoje continuar a nossa aula sobre Política Nacional de Meio Ambiente. A gente já viu na aula passada então um pouco aqui sobre a parte inicial da Política Nacional de Meio Ambiente, falamos sobre princípios, objetivos. Eu sugiro que se você não viu a aula anterior, que você dê uma corridinha lá e veja essa aula para a gente continuar o nosso estudo a partir daqui, beleza? Então, a gente está falando sobre essa Política Nacional de Meio Ambiente. Já te peço aí de novo, se você não deu like, dê like nesse vídeo, se inscreva aí no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece. Comente o que você está achando dos vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Se tem curiosidade sobre algum tema, coloca lá também, que a gente tenta atender às suas demandas, beleza? Bom, como eu te disse, nas aulas passadas a gente falou, então, né, sobre a parte inicial da Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, falamos de definições, princípios e objetivos. E hoje, então, a gente vai tratar sobre o CISNAMA. O que é o CISNAMA, professora? O CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Opa! Peraí que deu um bug aqui. Vamos voltar, voltamos. Pronto. O CISNAMA, então, é esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Então, o que é um sistema? O sistema é a organização. Beleza, eu preciso criar, né, uma forma de institucionalizar, foi o que eu te falei, né, na última aula. Institucionalizar essa gestão ambiental no Brasil. Ótimo, você vai institucionalizar, mas aí eu preciso ter uma organização no governo para isso, tá? O CISNAMA nada mais é do que essa organização. O que eu tenho de estrutura do governo para fazer isso e o que cada um desses componentes faz então, tá? É isso que eu quero que a gente entenda aqui nessa aula de hoje, então, beleza? Vamos lá, então. A estrutura que a gente tem hoje do Sistema Nacional de Meio Ambiente no Brasil é essa que você tá vendo. Então, a gente tem aqui, ó, um órgão superior, que é o Conselho de Governo. Esse Conselho de Governo, que é o tal do órgão superior ali, ele tem algumas funções, tá? É o órgão superior, pensa comigo, é o órgão superior. Ele tem um acesso direto ao presidente da República, tá? Então, a função dele é essa, de assessorar o presidente da República, tá? Assessorar o presidente da República em quê? Na formulação da política ambiental e das diretrizes governamentais, tá? Olha, gente, pensa comigo. Fazer uma política nacional de meio ambiente, fazer uma gestão de meio ambiente é algo bastante complicado. Então, essa gestão ambiental, ela não vai funcionar de forma centralizada. O que isso quer dizer? Não dá para eu fazer gestão ambiental no Brasil, num país do tamanho do Brasil, sendo que uma pessoa toma as decisões, implementa, fiscaliza, sendo aqui o governo federal. Não dá para fazer assim, tá? O governo precisa colocar braços mais próximos da ponta, mais próximos de onde a magia acontece, tá bom? Então, essa gestão acontece de forma descentralizada, mas eu preciso ter um ponto focal. Esse ponto focal, obviamente, é a presidência, tá? E o Conselho de Governo, então, faz esse assessoramento, é o órgão superior que faz esse assessoramento
sobre essa parte básica, esse guarda-chuva que a gente tem, então, que abarca toda a parte de política ambiental no Brasil, tá? Então, Conselho de Governo é órgão superior, assessora o presidente da República e tem a função de formulação da política ambiental e diretrizes governamentais, tá? Ótimo, beleza. Então, a gente falou aqui desse órgão superior, tá? Vamos falar aqui agora do órgão central. Então, o órgão central, para a gente, é o próprio Ministério do Meio Ambiente, tá? Por quê, gente? Bom, eu vou ter uma estrutura bastante ramificada, vocês vão ver daqui para frente, tá? Bastante ramificada. Esse ramo, ele tem que sair de algum ponto central, de algum centro, de alguma base. Essa base é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tá bom? Então, o órgão central que centraliza ali, então, todas as questões ambientais é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Qual que é a função dele? Planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais, tá? É o gestor, é quem faz, então, aqui essa gerência de como que a política ambiental está acontecendo no Brasil. Órgão superior, Conselho de Governo, assessora a Presidência da República, formula política nacional e diretrizes governamentais. Órgão central, MMA, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, faz o planejamento, coordena, supervisiona e controla toda essa política nacional e as diretrizes governamentais, tá? O chefe formulou, traz aqui para esse gerente, para ele passar, então, para o resto do pessoal fazer, tá? Ótimo. O que mais que a gente tem aqui nesse CISNAMA, prof? A gente tem aqui um órgão consultivo deliberativo, que é o CONAMA, famoso CONAMA, tá? O que é um órgão consultivo e deliberativo? Consultivo é um órgão que eu consulto. Deliberativo é um órgão que delibera. Então, a função do CONAMA aqui no Sistema Nacional do Meio Ambiente é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes da política governamental. Que mais? Deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Presta atenção. Consultivo. O Conselho de Governo tem que formular diretrizes governamentais, não tem? Não foi isso que eu te falei? O Conselho de Governo formula diretrizes ambientais. Tá, beleza. Tô com dúvida. Não sei alguma coisa aqui dessa diretriz governamental. Corro lá no CONAMA e converso com o CONAMA. Ele é o órgão consultivo, tá? Outra coisa, CONAMA fica olhando tudo aqui, fica estudando tudo aqui, fica vendo o que está acontecendo. Pode ser que o CONAMA fale assim, Conselho de Governo, nós estamos precisando colocar uma norma aqui sobre qualidade do ar em determinada atividade. Então, ela propõe que o Conselho de Governo crie essas diretrizes, tá? Então, além de ajudar, ele faz esse estudo aqui para propor, tá? Fora isso, também, isso é o consultivo. Ele também não é um órgão deliberativo, então o próprio CONAMA cria normas e padrões. A gente tem um monte de resolução CONAMA sobre um monte de coisa ambiental. Então, o próprio CONAMA cria essas leis, tá? Estabelece essas normas e padrões, certo? Tranquilinho, CONAMA é bem tranquilo, bem suave aí pra gente, né?
Vamos aqui para o próximo? No próximo, a gente vai falar desses órgãos aqui que são órgãos executivos, IBAMA e ICMBio, um sonho de muita gente aí que está estudando para concurso, IBAMA e ICMBio. O que é um órgão executivo, prof? É o cara que executa. Então, eu pego tudo que todo mundo me entregou aqui em cima, Conselho de Governo estabeleceu, o IBAMA distribuiu, o MMA distribuiu, eu pego isso tudo aqui e executo. Eu vou fazer valer o que o meu chefe mandou. É basicamente isso, tá? Então, a função do IBAMA e do ICMBio é executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais. Executar é diferente de fazer executar, tá? Executar é eu coloco em prática aqui essa política, né? Com alguns estabelecimentos, né? Estabelecendo algumas coisas, algumas regras, algumas diretrizes. Fazer executar é eu vou lá e vou ver se o cara tá fazendo o mesmo, tá? É fiscalizar, é entender, controlar se a coisa está sendo cumprida do jeito que tem que ser cumprida, tá? Então, o IBAMA e o ICMBio têm esse papel executivo, de órgão executivo, tá? Ele executa e faz executar. Fiscaliza se aquilo ali está sendo executado mesmo ou não, tá? E aí a gente vai, então, para a parte da descentralização de toda essa política aqui. A gente chega aqui, então, nesse ponto que são os órgãos seccionais, tá? O que são órgãos seccionais? São as entidades e órgãos estaduais, que estão lá nos estados, e que vão ser responsáveis, então, justamente para fazer com que tudo que foi estabelecido ali em cima seja, então, implementado no meu ambiente de ação, que seriam os estados, então, no meu raio de ação, tá? E eles podem ainda criar normas supletivas ou complementares. Então, tem alguma coisa, alguma característica ambiental do meu estado que o governo federal, a União ainda não criou uma normativa, uma legislação sobre isso, eu, estado, posso vir e criar essa legislação no lugar da União e isso fica valendo até que a União crie ali uma nova norma em relação a isso, tá? Ou ainda eu posso pegar uma norma da União que já existe e adequar isso para a minha região aqui do meu estado, desde que essa norma não seja mais permissiva e sim mais restritiva, certo? Então, a gente tem órgãos seccionais, que são as entidades e os órgãos estaduais. O que eles fazem? Executam programas, projetos. Eles também fazem o controle e a fiscalização das atividades e eles propõem normas supletivas ou complementares, tá? Por fim, a gente vai ter aqui, então, os órgãos locais, que são as entidades e órgãos municipais, tá bom? Essas entidades e órgãos municipais ajudam a gente aqui na fiscalização e na criação de normas supletivas e complementares. Presta bastante atenção aqui, tá? O órgão seccional é o órgão que tem mais função aqui no CISNAMA. Então, o órgão estadual tem mais função. Ele executa, ele controla e fiscaliza e ele cria normas, tá? O órgão municipal, ele basicamente ajuda o estadual. Ele só controla e fiscaliza e também pode criar normas. Beleza? Tranquilo até aqui? Tenha esse esquema fotográfico na sua cabeça de quais que são os órgãos e a organização que a gente tem no CISNAMA, tá? Isso é muito importante e isso costuma cair bastante aí em prova para vocês também, beleza? Então, revisando aqui, órgão superior, Conselho de Governo, órgão central, MMA, órgão consultivo deliberativo, CONAMA,
executivo, IBAMA, ICMBio, seccional, estaduais, local, municipais, tá bom? Lembrem-se sempre de dar atenção para essas funções, tá? De cada um desses órgãos aí que vocês estão vendo, beleza? Vamos continuar? Quero agora falar um pouquinho mais em detalhe aqui sobre as competências do CONAMA. Lembra o que é o CONAMA? Que a gente viu ali? CONAMA é um órgão consultivo deliberativo. Então, ele ajuda o Conselho de Governo com a proposição de normas e de diretrizes. Ele faz estudos, ele direciona, ele tira dúvidas e ele também cria normas, estabelece normas e padrões, tá? Isso. Vamos ver as competências? O que está escrito lá na legislação que é competência do CONAMA? O que é competência, professora? É o que o CONAMA tem que fazer, tá? Esse órgão aqui, essa parte do CISNAMA, que é o CONAMA, tem que fazer isso, tá? É obrigatório. É o que é responsabilidade dele dentro desse sistema todo. Bora ver, então, o que são as competências aqui do CONAMA. Primeira competência que a gente já viu naquele quadrinho ali. Estabelecer normas e critérios. Aqui para quê, ó? Licenciamento de atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, tá? Outra coisa, determinar a realização de estudo das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, tá? O que isso quer dizer, gente? O CONAMA, ele determina que tipo de estudo que eu preciso ter para cada uma das atividades que vão acontecer ali, tá? Que tipo de estudo? E pode ser que eu tenha ali, para determinadas atividades, estudos que não possam faltar. Olha, eu não vou aprovar um licenciamento se não tiver esse estudo aqui, tá? Então, por exemplo, uma barragem. Essa barragem vai, então, alagar ali uma determinada área, tá? Tem alguns tipos de estudos que são imprescindíveis, que são indispensáveis, que é o levantamento da fauna e da flora, entender os ambientes que você vai perder com aquilo ali, né? Não dá para ficar sem isso. Eu preciso entender isso para calcular o tamanho desse impacto, tá? E até criar uma forma de compensação. Então, tá aqui, ó, além de determinar a realização desses estudos, é requisitar informações que são indispensáveis para a apreciação de estudos de impacto ambiental, tá? Então, o CONAMA tem a competência de estabelecer normas e critérios para o licenciamento e, além disso, de determinar a realização de estudos, inclusive estudos específicos, informações específicas de acordo com a atividade que está sendo proposta ali, tá? Outra coisa, homologar acordos para transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Olha, muito comum isso acontecer na área ambiental, gente. Ao invés de a gente ter, então, uma penalidade ali, né, em que o poluidor vai pagar alguma coisa ou vai, exercer ali, né, algum tipo de perda de direito, pode ser que um acordo com o CONAMA, esse poluidor, então, ao invés de pagar por aquilo, ele faça ali algum projeto, alguma coisa que vai incentivar a proteção ambiental. Então, esse acordo acontece entre o poluidor e o CONAMA. Isso tem que ser estabelecido ali, tá? E o CONAMA tem que falar, olha, beleza, dá para fazer assim vai cumprir tranquilo a sua penalidade ou não. Nós não vamos concordar com isso. Então, homologar esses acordos é uma função do CONAMA. Se não acontece, é a revelia. Isso acontece, então, né? Existe uma proposta, o CONAMA avalia essa proposta e fala, pode fazer ou não, tá? Próxima competência. Determinar perda ou restrição de benefícios fiscais que o poder público concede ali, né?
ou a perda e suspensão de participação em linhas de financiamento. O que isso aqui quer dizer? Olha, teve algum tipo de poluição, teve algum tipo de crime ambiental aqui, tá? O CONAMA, ele vai então determinar se, de acordo com aquilo ali que aconteceu, a gente vai incorrer na perda de... É uma empresa que tinha um benefício fiscal do governo. Não, vai ter a perda desse benefício ou vai restringir. Você não recebe esse benefício até que você cumpra, então, ali com uma recomposição, tá? Perda ou suspensão de linha de crédito. Então, o CONAMA tem a competência de determinar isso para aquele caso em que o poluidor está incorrendo em crime, tá bom? Beleza. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle de poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. Gente, super, hiper, mega importante. O que é privativamente? É ele que faz. Não adianta ninguém mais querer fazer. É ele que faz. CONAMA que faz. É o conselho que vai fazer isso, tá bom? O que esse conselho faz? Ele vai, então, estabelecer normas e padrões nacionais para veículos automotores, aeronaves e embarcações, tá? Isso aqui você tem que saber. Falou em veículo, aeronave e embarcação, quem toma conta, quem fala até que pode, até que não pode, é o CONAMA, tá? Quem estabelece essa regrinha é o CONAMA. Privativamente, não adianta o Estado vir querer opinar, não adianta o município vir querer opinar, é o CONAMA. CONAMA cria essa regra e é só ele que vai criar, tá? Ele é o dono da bola aqui, beleza? Ótimo. E, por fim, outra competência é estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do ambiente com vista ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Olha a diferença. Lá em cima eu destaquei, ó, privativamente, só ele, ninguém mais pode. Aqui embaixo não, ele cria norma, padrão, critério, tudo relacionado ao meio ambiente. Mas se o Estado quiser vir e falar assim, olha, não, aqui no meu Estado eu preciso que essa norma seja mais rígida. Então eu vou criar uma norma que é mais rígida. Pode. Ou então chega lá o município e fala, não, esses critérios estão muito frouxos aqui para o meu município. Vou ter que endurecer esses critérios. Pode, tá? Então, o CONAMA estabelece normas e critérios para a qualidade ambiental. Mas se o Estado ou se o município quiser estabelecer outras normas que sejam mais restritivas, tudo bem. Porque não é privativo. Não é uma competência privativa do CONAMA, tá? Então pode acontecer, não tem problema nenhum. Beleza? Certo? Encerramos aqui por hoje essa parte do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Você entendeu como que as coisas se organizam em relação ao meio ambiente aqui no Brasil e a gente continua então nas nossas próximas aulas falando um pouquinho mais dessa legislação para você entender tudo, tintim por tintim, tá bom? Te vejo nas próximas aulas. Tchau!